Políticas de equipagem de línguas. Argélia, em sua trajetória de políticas linguísticas, não trata apenas da oficialização ou dos status das línguas. Há um conjunto estratégico de ações dedicado ao equipamento das línguas, ou seja, a codificação, normatização, padronização e desenvolvimento de recursos para tornar certas línguas funcionais em domínios institucionais, escolares e técnicos. Esse tipo de planejamento linguístico, muitas vezes chamado de amenagement do corpus, é crucial para transformar línguas historicamente marginalizadas como o Tamazight em línguas viáveis de ensino, administração e produção cultural. No caso da Argélia, uma parte importante desse processo está relacionada ao Tamazight. A Constituição de 2016 consagra a Tamazight como língua oficial junto ao árabe, mas esse reconhecimento legal exigiu também ações concretas para que essa língua pudesse ser equipada. Não bastava declaratória oficial, era necessário investir em normatização. Segundo a AXL University Laval, o Estado argelino instituiu um Centre National Pédagogique et Linguistique por Tamazight por meio de um decreto 3470 de 2003. Esse centro tem papel fundamental na produção de gramáticas, manuais escolares, orientação terminológica e na construção de uma norma de Tamazight que possa ser ensinada em todas as escolas do país. A normatização do Tamazight é complexa, porque o berbere argelino não é monolítico. Há várias variedades Amazigh na Argélia, o Kabyle, o Shaoi, o Mazobile, entre outras. A padronização demanda escolher quais dialetos ou variantes serão representados na norma unificada. De fato, estudos sociolinguísticos apontam para tensões entre uma padronização artificiosa e as formas vivas faladas nas comunidades. Parte desse trabalho de codificação envolve não só a gramática, mas também a criação de um léxico novo, com neologismos para domínios técnicos, científicos e administrativos, algo essencial para garantir que o Tamazight padronizado possa ser usado em contextos formais. Além disso, há o desafio da escrita, decifrar qual sistema de escrita será adotado para a norma Amazigh argelina. Em muitos casos, a escrita latinizada é usada. Há também debate sobre o uso do alfabeto Tifinagh para propósitos simbólicos e identitários. Esse tipo de decisão de equipagem está diretamente ligado ao planejamento linguístico. A escolha da grafia influencia a aceitação social, a produção de materiais didáticos e a digitação digital. Adicionalmente, o Estado precisa formar professores competentes para ensinar essa nova norma da Tamazight. O centro pedagógico mencionado pela AXL tem essa missão: treinar docentes, produzir currículos, manuais, guias de ensino para incorporar o Tamazight padronizado no sistema escolar. Isso é parte do amenagement de implementation, ou seja, não basta criar a norma, é preciso implantar. No campo institucional, a academia Algérie de la Langue Amazigh, criada mais recentemente, tem como missão continuar esse trabalho de padronização e normatização. Segundo fontes externas, a academia regula a ortografia, define neologismos e sistematiza o vocabulário Amazigh para diferentes domínios. Esse tipo de órgão é vital para consolidar um corpus Amazigh com legitimidade acadêmica e social. Outro aspecto importante de equipagem é a produção de sinalização e uso público do Tamazight padronizado, placas oficiais, documentos administrativos,
textos legais ou educativos. A AXL indica que na Argélia há políticas para promover o Tamazight nas instituições, o que requer materiais oficiais, black office, administrativos, formulários impressos, etc. Em Tamazight, para que a norma não fique apenas no papel, mas seja operativa. Além disso, a equipagem se relaciona ao planejamento terminológico para que uma língua padronizada seja útil em domínios técnicos, como tecnologia, ciência e administração. Precisam ser criados dicionários, glossários e comissões terminais para neologismos. O amenajamento linguístico teórico, segundo a AXL, envolve justamente essa intervenção no código da língua, isto é, no seu léxico, gramática e na escrita. Também há uma dimensão pedagógica mais recente. Pesquisadores propõem a didática integrada das línguas, ou seja, não tratar o Tamazight de forma isolada, mas em articulação com outras línguas presentes no repertório dos estudantes. Em estudos sociolinguísticos, argumenta-se que a transição entre substratos linguísticos como o árabe dialetal ou outras variantes Amazigh e a norma padronizada deve ser pensada pedagogicamente para facilitar a aprendizagem. Essa abordagem pode aumentar a eficácia da equipagem. Se os alunos já falam uma variante, a norma padronizada pode ser apresentada como continuidade e não como algo completamente estrangeiro. Outro desafio contemporâneo, a digitalização do Tamazight. Para que a língua padronizada sobreviva e se desenvolva, é necessário que haja suporte tecnológico, fontes, Inocode, entrada de texto, corretores, software educativos. Embora a AXL não entre em muitos detalhes sobre desenvolvimento digital, a existência de um Centro Nacional Pedagogique et Linguistique sugere um esforço institucional para produzir materiais digitais e físicos. O trabalho de codificação e incorporação é essencial para gerar corpos de texto, manuais, leituras, gramáticas, recursos para digitalização. Além disso, iniciativas da comunidade da pesquisa estão colaborando para essa equipagem. Por exemplo, projetos recentes em tecnologia da linguagem, prazo, o Tamazight, incluindo variantes, busquem construir, corpora, dicionários digitais e ferramentas de NLP. Embora não diretamente mencionados pela AXL, esse tipo de esforço reflete uma continuação moderna do amenajamento do corpus, iniciado institucionalmente na Argélia. No plano simbólico, a equipagem linguística também expressa uma política de reconhecimento ao normatizar e padronizar o Tamazight. O Estado reconhece sua importância cultural, não apenas como língua falada por comunidades, mas como língua de ensino, administração e identidade nacional. Isso fortalece a legitimação social do Tamazight, incentivando mais falantes a usá-lo em contextos formais. Entretanto, a política de equipagem também enfrenta resistências. Há debate sobre quais variantes Amazigh devem ser priorizadas na norma padronizada, o que pode marginalizar algumas comunidades. Ainda a questão dos recursos financeiros, padronizar uma língua, treinar professores, produzir manuais, criar glossários, tudo isso demanda investimento significativo. E há sempre o risco de que uma norma padronizada se distancie das formas vivas, acabe sendo pouco usada pelos falantes cotidianos. Em síntese, as políticas de equipagem linguística na Argélia, conforme retratadas por fontes como a AXL, formam uma dimensão crítica do planejamento linguístico. Elas envolvem a codificação e normatização do Tamazight, a criação de instituições dedicadas como Centro Pedagógico e Acadêmico Amazigh,
a produção de recursos didáticos e terminológicos, a formação de professores e a digitalização da língua. Sem esse trabalho fundamental de amenajamento do corpus, o reconhecimento legal do Otamazing correria o risco de permanecer simbólico, sem se traduzir em um uso efetivo em escolas, administração ou práticas sociais. O sucesso da oficialização depende, em grande parte, da eficácia das políticas de equipagem. Garantir que a língua reconhecida tenha corpo, norma, suporte institucional e relevância social. Entre o azul do Mediterrâneo e o verde das montanhas Atlas, situa-se Argel, a capital da Argélia. Através de programas ambiciosos estabelecidos pelo governo, a nação pretende acelerar a economia para atingir o nível dos países desenvolvidos, beneficiando do clima de estabilidade política e económica. Graças às elevadas receitas obtidas com a venda de petróleo e gás natural, a Argélia saldou a dívida externa e pôs em marcha uma série de projetos de interesse nacional. Mas a paz não é absoluta nesta nação do Magreb. Grupos islâmicos armados e extremistas continuam a desafiar as autoridades. Atos de violência e ataques contra as instituições do Estado estão na ordem do dia. Ataques que em muitos dos casos custam a vida a dezenas de civis. Para acabar com a crescente violência, o presidente argelino Abdelaziz Bouteflika propôs, quando chegou ao poder em 1999, um programa de concórdia civil. Programa esse considerado pela maioria dos argelinos como a melhor forma de alcançar uma reconciliação nacional duradoura, retirando a nação do mapa do terrorismo. Digo isto porque o povo argelino está cansado. O povo está cansado, os argelinos estão cansados. Digo àqueles que escolheram as montanhas e pensam que podem acabar com o sofrimento das pessoas, deixem as montanhas. Não queremos mais prisões, mais marginalizados, mais exclusão. O nosso projeto é claro. Há direitos e obrigações para aqueles que querem servir o país e o povo. A reconciliação nacional tem como principal objetivo conceder amnistia aos guerrilheiros islâmicos e reintegrá-los na sociedade. O conflito interno na Argélia, que matou mais de 200 mil pessoas, foi desencadeado após a anulação dos resultados das eleições legislativas de 1991, que marcaram uma grande vitória da Frente Islâmica de Salvação sobre o Partido do Poder, a Frente de Libertação Nacional. A reconciliação não ganhou a confiança de todas as fações islâmicas. Elementos do braço armado da Frente Islâmica de Salvação, que entretanto tinha sido dissolvido, decidiram começar uma nova vida. Mas o grupo salafista para a predicação e combate rejeitou essa ideia por lealdade à Al-Qaeda no Magreb Islâmico, espalhando o terror em várias cidades. Para mostrar a sua determinação na erradicação do terrorismo e promover a cultura da paz, a Argélia organizou o segundo Fórum Internacional sobre o Terrorismo e a Cultura da Paz. L'Algérie maintenant est courtisée par les grands de ce monde pour son know-how, sa maîtrise de la lutte contre le terrorisme. Um encontro que ajudou a expor a experiência argelina na luta contra o terrorismo e as formas de restaurar a paz civil através da adoção e promoção da reconciliação nacional e uma cultura da paz. Penso que há certas pessoas que pretendem mostrar que ainda têm poder, mesmo tendo perdido a batalha. Querem mostrar que estão presentes, que ainda estão no poder. E eu acho que são pessoas que não amam a Argélia.
De acordo com o ministro argelino da Solidariedade Nacional e da Família, o processo de reconciliação é um êxito total. A Argélia está no bom caminho, tem bases sólidas à prova de terremotos. Atualmente nada poderá deitar por terra o que já foi conseguido, aquilo que foi logrado pelo nosso Presidente da República. Unir os argelinos num impulso extraordinário de amizade, solidariedade e comunhão entre os cidadãos. Solidarité et de communion entre les citoyens.